O espírito verdadeiro é discreto, mas suas atividades sempre vigilantes, como as suas más vigilantes com as suas más inclinações. Faz questão de ser simples e gentil, poupando-se aos comentários elogiosos e nem sempre edificantes. Tal ocorrência, no entanto, somente é possível quando se tem, desculpe, convicção da imortalidade da alma e do destino que cada qual está construindo para amanhã. Manuel Filomeno de Miranda. Vamos, nesse momento, fazer a prece. Eu vou fazer a prece inicial e vou pedir ao nosso querido amigo Valentim que faça a prece final, certo? Vamos lá. Vamos fechar nossos olhos, tentar relaxar. Se tiver alguém além de mim com microfone, tem alguém dando microfonia, com o microfone ligado, só um minutinho enquanto eu faço a prece. Bondoso e amado Deus, neste momento nós queremos te agradecer. Agradecer pela nossa vida, agradecer pela nossa família, agradecer pelos nossos amigos, Senhor, que são aquela família que nós escolhemos, que o nosso coração acolhe. Assim também como queremos te agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, ouvindo da tua palavra, aprendendo. Queremos nessa noite, Senhor, apenas te pedir que o Senhor abra os nossos corações e as nossas mentes para que nós possamos aprender o teu evangelho e principalmente, Senhor, praticar. Que isso é o mais importante, não só ouvir, como praticar o teu evangelho diariamente nas nossas vidas, que não é fácil, Senhor, pois nós somos seres ainda imperfeitos, tentando evoluir, tentando chegar até ti, Senhor. Então te pedimos nessa noite apenas isso, que o Senhor possa abrir as nossas mentes e os nossos corações, para que nós possamos levar o evangelho para o nosso dia a dia. Assim também como queremos te pedir pela vida do nosso irmão Deninho, que vai fazer a palestra para a gente hoje, que os nossos irmãos de luz possam estar com ele neste momento, ajudando, orientando a ele em todos os momentos da sua vida, especialmente nesse momento em que ele estará falando conosco. Vem, Senhor, nos abençoar com a tua presença no nosso evangelho, com a tua presença nos nossos estudos e principalmente com a tua presença em nossas vidas diariamente. Que assim seja. Deninho, a palavra é toda sua. Você tem, em média, 45, 50 minutos para fazer uma palestra para nós. Primeiramente, boa noite a todos. Irmão Adalberto, todos que nos assistem. Boa noite. Boa noite, Deninho. Boa Boa noite noite, meu irmão. Boa noite. Boa noite. pelo convite de estar aqui com vocês na noite de hoje. Eu fico muito feliz. Eu gosto muito de falar acerca do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa doutrina de luz que me abriu tantas portas. Portas de conhecimento, portas de liberdade, portas de compreensão, portas de muita paz, de muita luz. Sou muito agradecido. É por isso que eu não gosto vamos dizer assim, quando sou chamado para isso ou aquele trabalho, eu não gosto de dizer não, porque a espiritualidade faz tanto pela gente e eu me sinto como um pequeno trabalhador da seara espírita. E quando eu vi o título do Evangelho da noite de hoje, deixai vir a mim as criancinhas, olha que coisa linda, né? É um fato que realmente ocorreu lá com Cristo. Fala a Bíblia Sagrada fala, não me lembro onde fica o texto agora, mas depois a gente vê isso aí, não é relevante para nós nesse momento, onde exatamente está escrito. Mas deixa eu só aqui ver, se eu não me engano, está no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 18, 19. Jesus estava lá ensinando, nas ruas de Jerusalém, ele estava lá falando. E como era de costume, quando Jesus começava a falar, quando Jesus começava a ensinar,
era natural que muita gente se acercasse do Mestre para ouvir as suas palavras de luz, para ouvir as suas palavras de conforto, de consolo. E é claro que com essa multidão, as crianças começaram também a se cercar de Jesus. Várias crianças começaram a se cercar de Jesus. E ali brincando com Jesus, ou talvez fazendo indagações a Jesus, que é muito comum das crianças, para quem é pai, para quem é mãe, sabe disso, eu que sou pai, eu gostava muito de ver a curiosidade das minhas filhas, principalmente de Ariana Sofia, quando ela chega perto de alguém e assim ela criva de perguntas, né? E estava ali Jesus sendo cercado pelos mestres, os discípulos querendo que elas não se aproximassem muito do mestre Jesus, os discípulos tentando afastar aquelas crianças, talvez achando que Jesus estivesse muito ocupado ou muito cansado até para dar atenção àquelas crianças que estavam ali de fato rodeando Jesus. E Jesus diz, não, não façam isso não, não façam isso. Deixai vir a minhas criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. E essa é a mensagem da noite de hoje. Deixai vir as minhas criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Sim, nessa passagem há um acontecimento literal e realmente Jesus está se referindo àquela criança no sentido mais integral do termo. Ele estava sendo cercado por criancinhas e eles estavam dizendo para não impedir que se chegassem até eles. E por que criança? Porque das tais é o reino dos céus. Às vezes eu gosto muito de observar as crianças, sabe? As crianças começam a brincar uma com a outra, depois uma começa a se arranhar com a outra, aí uma começa a brigar com a outra, e a gente vai lá, separa, quem é pai sabe disso, aqueles nossos filhos que são mais danadinhos, né? Aí vai lá, briga um com o outro, a gente chega lá em casa, imagine a confusão que era, porque eu era o caçula, no meio de 12 mulheres, eu era o caçula. E a gente brigava muito porque a minha mãe, ela não tinha nenhum medo de dizer que eu era o queridinho da família por ser o único homem ali no meio daquela família grande. E o que é que acontece? Mas a gente brigava, mas a gente não conseguia guardar rancor um do outro. A gente brigava de manhã, mas à noite a gente estava dormindo tudo na mesma cama. Eu com as minhas irmãs dormindo na mesma cama. E era uma alegria só, era uma felicidade só, que hoje eu penso assim, eu era feliz e não sabia. Porque a gente mesmo brigando, a gente mesmo tendo aqueles momentos que a gente ri, a gente dá risada quando eu me junto com minhas irmãs são evangélicas, a gente começa a contar as histórias de quando nós éramos crianças, a gente começa a rir. Mas por quê? A gente não guarda nenhuma mágoa daquela época, nós éramos crianças. Não existe nenhum tipo de mágoa, de algum ato que nós tenhamos feito um com o outro, que deu espaço para a mágoa. E talvez Jesus, talvez não, com toda a certeza do mundo, Jesus se aproveitando dessas experiências das crianças, de como elas convivem, da facilidade com que elas têm de se esquecer das ofensas, da facilidade com que elas têm em se reconciliar depressa com seu adversário. E Jesus, vendo essa atitude, Jesus exclama essa frase que vai reverberar 2.000 anos, ele ainda dizendo, deixai as criancinhas virem a mim, porque das tais é o reino dos céus. E 8 dias hoje, eu estava comentando o livro dos Espíritos lá no Centro Espírita, aqui de Bom Jardim, lá no Sérgio Lourenço, e tinha uma mãe lá com sua criança, né, estava balançando o seu filho, e eu disse assim, olhe para essa criança que está sendo balançada por sua mãe. A gente, enquanto pai, enquanto mãe, pelo instinto paterno, pelo instinto materno, pelo amor de mãe, pelo amor de pai, a gente tem naquela criatura assim aquele sentimento de docilidade, aquele sentimento de proteção e cuidado,
porque faz parte do nosso instinto de sobrevivência, do nosso instinto de cuidado. E muitas das vezes a gente se esquece que dentro daquele corpo tão infantil está sendo animado por um espírito milenar. Um espírito cuja idade se perde nas eras do tempo. Faz-me lembrar agora, quando no Livro dos Espíritos, Kardec, ele com aquela sua veia aguçada, ele com aquela sua veia curiosa, com aquela sua veia de cientista, ele começa a indagar a espiritualidade sobre a idade do espírito, e os espíritos superiores que ali estavam se comunicando com o grande codificador do espiritismo vai dizer: não se preocupe com isso, porque vós ainda não tendes os limites necessários para compreender a compreensão da evolução divina e da infinita misericórdia de Deus. E o que é que isso tudo tem a ver? Tem a ver o seguinte, meu irmão, que nós ainda, diante do Pai Celestial, nós ainda somos tratados como criança no mais instinto ou no mais estrito sentido da palavra. Ah, mas eu tenho 80 anos, eu tenho 70 anos, não importa. O que é 60 anos, o que é 70 anos diante da espiritualidade? Deus olha para Denil com 4.1, esse meninão aqui de 4.1, e ainda me enxerga como se eu fosse uma criança espiritual que ainda está aqui acertando, que está tentando acertar entre tropeços e acertos, na intenção de aprimorar o meu espírito com as aprendizagens que nos são ortogadas. E o Espírito, o próprio João, ele comentando acerca dessa passagem, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim: veja, essa passagem está sendo comentada pelo próprio Espírito de João o Evangelista. Disse o Cristo: deixai vir a mim os pequeninos. Essas palavras tão profundas na sua simplicidade não fazem apenas um apelo às crianças, mas também às almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça desconhece a esperança. Veja, nós, espíritos, qual é a nossa idade? Não sei, a idade espiritual eu não sei, porque os espíritos superiores dizem: não se preocupem com isso, basta apenas saber que você é ser imortal. Mas mesmo essa imortalidade já sendo acompanhadas por múltiplas e múltiplas reencarnações, mas nós ainda somos tratados como crianças diante desse Deus Pai Todo-Poderoso, diante desse Deus que é infinita misericórdia, que é infinito amor. Nós ainda, quando diante das nossas atitudes, e que atitudes são essas? Imaginem, nós ainda temos dificuldades de perdoar. Ora, se alguém no grupo aqui que me ouve tem facilidade em perdoar, parabéns. Não, ainda não é meu caso, não é? Mas quando eu digo perdoar, é perdoar 100%. É perdoar sem nenhuma margem para mágoa. É perdoar sem haver nenhum resquício para o rancor. É perdoar de coração. E é perdoar mesmo aquelas faltas graves que são cometidas contra nós ou quando nós cometemos com outrem. Então, nesse sentido, quando a gente começa a olhar para espíritos desencarnados que ainda vibram nos sentimentos mais mesquinhos, nos sentimentos mais primitivos da humanidade, também para esses espíritos, também é ecoada através do tempo toda essa questão do vinde a mim. Jesus dizendo: vinde a mim. O Deus Pai Todo-Poderoso olha para vocês como se vocês fossem crianças errantes diante dos tempos da eternidade. Percebam que esse convite dos vinde a mim as criancinhas, trazendo por sentido espiritual, tem uma conexão muito profunda com o que está sendo advogado
no capítulo 11, versículo 28 do Evangelho segundo São Mateus, quando diz assim: Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Posso dizer uma coisa aqui, porque nós estamos entre irmãos de fé espírita, uma experiência que quando, certa feita, eu fui convidado para uma sessão de ajuda espiritual. E ora, eu não sabia nada o que era ajuda espiritual. Só disseram assim, olha, a gente vai fazer um socorro espiritual. E você vai participar lá da mesa conosco, porque não tem trabalhador na casa. Aí eu disse, o que é isso? Eu disse, olha, você só precisa ficar pensando em Jesus e deixa o resto com a gente. E quando eu participava pela primeira vez, quando eu me sentei naquela mesa, curioso todo, eu digo, pronto, é agora que o Espírito vai baixar e eu vou ver. Aí eu participando daquela mesa ali, e quando a médium foi tomada por aquele espírito sofredor, quase deu uma carreira da mesa, quando eu vi a voz da médium mudar, e o espírito se transformar, e ele ali com aquela raiva, com aquele ódio. E quando eu vi o instrutor, a instrutora da mesa, se referindo àquele irmão sofrido, sofrido pelo ódio, pela vingança, pelo rancor, sendo tratado de uma forma tão fraternal, a palavra é essa, tão fraternal, sabe? A paciência que a irmã que estava na mesa, conduzindo o espírito que se manifestava através daquela médium. Mas, meu irmão, você não acha que com esse ódio todo, você só vai atrair para você mais sofrimento? E o espírito retrucava, não, mas eu quero me vingar, porque ela, e se referia ao outro, que ainda estava encarnado ainda, que ainda está encarnado, com tanta raiva. E ali naquela maêutica, naquele diálogo, naquela criança ainda espiritual que estava se manifestando através daquela médium, através daquela criança espiritual que tinha tanta dificuldade em perdoar. Mas naquele diálogo, naquela ajuda, a gente está ali vibrando e daqui a pouco aquele espírito começa a chorar. Por quê? Talvez pela primeira vez na existência dele inteira, é pela primeira vez que ele está sendo chamado de irmão. Que coisa linda o espiritismo, né? Em outra religião ele seria tratado de demônio, de Satanás, de Exu, de Bezebu, e seja lá o que for. Mas ali na mesa mediúnica, ele estava sendo tratado como irmão. Ele estava sendo tratado como um filhinho do Pai Celestial. Ô, meu irmão, abandone sua vingança. Abrace a paz para poder se sentir em paz também. Abrace a paz e o perdão, porque um abismo chama outro abismo. E quando eu começo a me comportar assim, eu começo a sair dos ciclos inferiores e começo a andar nas sendas da evolução humana e do crescimento humano. Eu vou dar um conselho aqui a vocês, como ex-protestante. Nunca tentem convencer eles acerca da reencarnação, eles não vão acreditar mesmo, não. Nunca tentem convencer eles da questão acerca do mediunismo, que eles vão morrer na ignorância deles, achando que aquilo é do diabo. Mas por quê? Porque eles são crianças que ainda estão errando. Quando eu digo errando, não é errar, não. Eu estou dizendo errando no sentido de caminhar, de andar, de correr. Eles ainda estão seguindo os primeiros passos rumo à luz. A eles ainda não foi dado o conhecimento de ter essa interpretação que vai além. De dizer assim, olha, esse chamamento não é só para aquela criança, não. Mas também é para todo aquele ser espiritual que ainda está nascendo dentro de nós. Eu falo dos nossos irmãos protestantes porque eu vim de lá. E até hoje, tem irmão que diz, ô irmão Denis, a gente está orando por o senhor voltar para a igreja. Eu digo, ô meu irmão, ore para eu ficar em paz, porque eu sou a igreja. A palavra igreja vem de eclésia
E significa, quando traduzida do grego para o português, significa uma reunião de gente chamada para fora. Então nós espíritas já fomos convocados para o despertamento e já é chegado dizer assim, ó, Adalberto, por favor, vamos crescer, vamos melhorar na senda da evolução. Não há mais tempo de estar brincando de ser criança, não. A nós já chegou a idade da adolescência. E isso é a mensagem do Espiritismo para nós. Jesus, continuando aqui, o comentário do Espírito João. Jesus chamava a si a infância intelectual. Olha essa mensagem. Olha, tem tudo a ver com o que eu estava dizendo. Ó. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada. Os fracos, os escravos, os viciosos. Se aquele nosso irmão que está lá no protestantismo, ele não aceita a nossa fé, não tem problema não, às vezes ele não tem nem culpa. Às vezes ele já é guiado pelo pastor dele. Desculpe, gente, é que faltou energia. Tudo bem. Às vezes ele só está sendo guiado pelo mestre dele, pelo pastor dele. Muitas das vezes o pastor dele tem acesso a esses conhecimentos e tem dentro dele esses conhecimentos aqui, mas não pode passar, porque é proibido ensinar lá, senão ele vai perder o cargo dele. E a gente tem que entender essas coisas. A gente tem que entender os nossos irmãos como seres errantes. E por aí vai. Quando alguém chega pra gente e diz assim, ó, eu acho vocês espíritas pessoas bem bacanas mesmo, vocês são seres caridosos, são seres caridosos. Mas só pelo fato de vocês mexerem e falar com quem tá amor, vocês vão pro inferno, porque vocês são feiticeiros. Aí você engole, ô meu irmão, fique em paz. Você não vai entrar numa contenda. Porque lá ainda não tem o crescimento espiritual que foi dado a você, que foi dado a mim, que foi dado a cada um de vocês aqui. Então a gente ora por eles. Ele nada podia, ele quem? Jesus. Ele nada podia ensinar a infância física, presa na matéria, sujeita ao jugo dos instintos e ainda não integrada na ordem superior da razão e da vontade que se exerce em torno dela e em seu benefício. Vamos voltar aqui o tema? Aí eu tenho umas irmãs que são bem danadinhas, né? Elas dizem assim, mas Deninho, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, no capítulo 15 da carta de Paulo aos Coríntios, Paulo vai fazer uma dissertação em defesa da ressurreição. Jesus, quando morreu, ao terceiro dia, ele apareceu ressuscitado aos 12 e a Maria Madalena. E aí, o que é que você diz? Eu digo, ô minha irmã, no caso de Jesus, quem sabe, a gente tem o primeiro caso de materialização de espírito registrado na Bíblia. Quando Jesus diz assim, Tomé, toque aqui na minha ferida para você crer que eu ressuscitei dos mortos. Disse, minha irmã, ressurreição e reencarnação faz parte da mesma moeda. A gente só está olhando para lados diferentes dela. E eu disse, ô minha irmã, chega da vontade de rir da gente. Porque você me fazendo uma pergunta dessa, que na palavra Bíblia não está escrita reencarnação, me diga. A gente, em pleno século XXI, está tentando entender esses conceitos? Imagina na época de Jesus, 2000 anos atrás. Imagina. A gente ainda está tentando, somos seres tateando. Porque assim, a filosofia de Jesus, irmão Adalberto, ela tem algo de interessante. Ela é muito simples de entender. Você não precisa fazer faculdade para entender a filosofia de Jesus. Se talvez eu fosse falar de Platão, Aristóteles, Sócrates, talvez vocês possam dizer, nossa, que palestra chata, né? A gente saía ali estudando sobre esses filósofos da natureza, depois os estoicos e por ali vai. A filosofia de Jesus, ela é tão simples que se você pegar qualquer criancinha de 7 anos de idade, ela vai entender. Quando Jesus diz assim, amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se alguém te obriga a andar 1 milha, anda 2 com ele.
Se pedires a capa, nem a túnica lhe rejeite. Se alguém te fere uma face, dá outra face para que ele possa ferir. Qualquer um entende isso. O que é mais interessante na filosofia de Jesus é que Jesus está ensinando para espíritos, ainda crianças, na sua idade espiritual, 2000 anos depois. E a gente entendendo tudo isso, mas quando vai colocar na prática, a gente sente o tamanho do desafio desse ensinamento que é tão simplório, desse ensinamento que é tão simples em si mesmo. Eu achei muito interessante quando na prece inicial, uma das irmãs estava pedindo a espiritualidade para que a espiritualidade nos ajudasse a pôr em prática os ensinamentos de Jesus. Porque os ensinamentos de Jesus nós já entendemos. Agora, pôr em prática, a gente ainda está na idade da infância, está na hora de se acordar para a adolescência e começar a praticar. Francisco Canto Xavier dizia: se o mestre tivéssemos nos pedido para escalar o Everest, talvez grande desafio ele tivesse nos pedido. Mas ele só nos pediu para que nos amássemos um aos outros. Então vamos continuar aqui. Infância de pensamento. Infância de não entender. É por isso que os fenômenos mediúnicos só foram apresentados, a gente pode dizer assim, de uma maneira bem mais forte, bem mais contundente no século XIX, na França do século XIX. Porque ali o homem, e quando eu digo o homem, é toda a humanidade, já tinha caminhado o suficiente para poder abarcar a terceira revelação que seria revelada a Allan Kardec. Porque se fosse na época do Cristo, essas revelações teriam se perdido. Mas, Denil, como é que você fala com tanta certeza? É simples. É simples. No outro exemplo da Bíblia, o que mostra a nossa infância diante da espiritualidade, fala que Jesus, ele chamou Pedro, Tiago e João e disse: vamos subir o Monte Tabor. Vamos subir o Monte Tabor. E quando chegou lá em cima, no Monte Tabor, ele na frente de Pedro, Tiago e João, ele se transfigurou. E eis que viram Jesus conversando com dois grandes profetas do Antigo Testamento, Moisés e Elias. E os discípulos ficaram tão encantados com aquela visão, Jesus conversando com Moisés e Elias, que Pedro chega a dizer assim: mestre, deixai que vamos fazer aqui 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. E Jesus vai dizer: olha, acerca do que vós vistes aqui nesta noite, não faleis para os outros. Aí eu gosto de fazer um raciocínio lógico aí, sabe? Eu gosto de perguntar assim: quantos eram os discípulos de Jesus? Aí o pessoal responde: 12. Eu disse: muito bem. Mas quantos subiram a montanha, no Monte Tabor? Apenas 3. A questão é: por que não levou os 12? Por que não levou 12? Por que só levou Pedro, Tiago e João? Por que não levou André? Por que não levou Matias? Por que não levou os outros? Por que não levou Judas? É simples. Os outros 9 ainda não estavam espiritualmente preparados para aquele tipo de experiência. Eles ainda não tinham maturidade espiritual para ver o que eles estavam vendo naquele momento. O que Pedro, Tiago e João estavam vendo naquele momento. Eles não tinham. Então, funciona assim. Funciona assim. Os outros 9 ainda estavam na idade infantil. E quem é professor sabe. Quando você vai ensinar uma criança a ler, você não já pega um texto daí para ele ler. Não. Olha,
Pelo menos foi assim que minha mãe me ensinou, que minha mãe era professora. Quem me ensinou a ler foi ela. B, família do B. B com A da Bá, B com E da Bé. Até você chegar aos grandes clássicos, ler Dostoiévski, ler Thomas Mann, ler Machado de Assis, ler Victor Hugo. Até você chegar nessa fase, você primeiro passou pelo ABC, meu filho. Você nunca vai ler um Dostoiévski, aliás, que é um escritor que eu gosto muito, Dostoiévski, escritor russo, se não passar primeiro pelas cartilhas de ABC, que eu não sei nem como é o nome daquilo mais. Você nunca vai estudar matemática avançada, que é a minha área de formação, se não passar primeiro pelaquela contagem lá do fundamental. 1 mais 1 igual a 2, um lápis mais um lápis dá 2, 2 mais 1 dá 3 e assim vai. E nós espíritas estamos em que nível? Eu vou dizer. Na minha opinião, nós estamos terminando o ensino fundamental. Camille Flammarion, no dia de sepultar Allan Kardec, ele vai dizer uma das frases que eu adoro. Eu adoro assim a frase dele. Camille Flammarion, astrônomo, matemático, espírita. Ele vai dizer assim, acerca do espiritismo. O que sabemos é apenas o ABC. Apenas isso. Nos mostrando para nós mesmos, o quanto nós ainda somos pequenos e o quanto nós ainda temos que estar com os nossos ouvidos abertos para entender e abraçar essa mensagem de Jesus. Deixai-me a mim os pequeninos. Os pequeninos de coração, aqueles irmãos que não guardam mágoa. Aqueles irmãos puros de coração também se encaixa aqui. Lembra da criança que a gente brigava? Eu brigava com minhas irmãs, a gente não guardava rancor um com o outro. Assim deve permanecer. Na vida adulta. Ah, mas hoje eu fui machucado? Fui machucado. Ô, Jesus, abençoa aquela criatura. Talvez ela nem tivesse a intenção de me magoar, mas magoou. Ô, Jesus, obrigado por aquela pessoa difícil lá no trabalho que está me perseguindo, está pegando no meu pé. Que chega em casa, a primeira sensação que eu penso é assim, meu Deus, amanhã eu vou pro lado daquela criatura de novo. Mas dizer assim, Jesus, abençoa aquela criatura. Talvez ela seja necessária para o meu engrandecimento espiritual. E detalhe, sem guardar nenhum tipo, nenhuma sombra de mágoa, de rancor, etc. e tal. Aí você olha para mim, Denil, isso é impossível. Não, isso não é impossível não. Porque se fosse impossível, Jesus não teria ensinado. Se fosse impossível, Francisco Cândido Xavier não teria exemplificado através da sua vivência. Se fosse impossível, um Divaldo Pereira Franco não estivesse ainda entre nós no plano visível, pisando nas pegadas de Jesus, sendo considerado o maior orador espírita de todos os tempos, que ele é. Grandes médiuns, grandes espíritos, e de outras religiões também, como Martin Luther King, na minha opinião, o próprio Papa Francisco, que é uma pessoa muito admirável, e por aí vai. Então, deixa eu ver aqui. Ah, sim. Jesus queria que os homens se entregassem a ele com a confiança desses pequenos seres de espaços vacilantes, cujo apelo lhe conquistaria o coração das mulheres que são todas mães. Assim, ele submetia as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi a flama que espancou as trevas, o clarim matinal que tocou a alvorada. Foi o iniciador do espiritismo que deve, por sua vez, chamar assim, não as crianças, mas os homens de boa vontade. Então, peraí. Se o espiritismo inaugura a terceira revelação, então o que começa com a mensagem literal que realmente aconteceu lá com Jesus, na questão das criancinhas, na terceira revelação, agora o chamamento é para os homens, é para os espíritos, que mesmo ainda estando na sua ignorância, na sua incompreensão,
Mas o tempo de despertar chegou. Nós estamos caminhando a largos passos para um planeta de regeneração. E quando esse planeta estiver no planeta de regeneração, nós estaremos bem melhores do que estamos. Bem melhores. É por isso que nós, espíritas, temos uma responsabilidade enorme. Já imaginou? Você chega para aqueles nossos irmãos que às vezes se manifestam na mesa mediúnica, os irmãos sofredores. E eu não sei vocês, mas às vezes eu gosto de observar a expressão do médium ou da médium que recebe essas entidades. E ali naquele processo, você começa a ver a mudança na face do médium, que é a mudança do espírito. Ele sendo convocado à seara do bem, à sementeira do bem, ele despertando para a adolescência espiritual. Não é? A ação viril está iniciada, ou seja, foi iniciada por Allan Kardec. A ação viril está iniciada. Isso está lá no item 18, tá? Não se trata mais de crer instintivamente e obedecer de maneira mecânica. É necessário que o homem siga as leis inteligentes que lhe revelam a sua universalidade. Ou seja, não dá mais tempo para brincar de ser cristão. Seguir os passos de Jesus, que aliás é nosso guia e modelo, seguir os passos de Jesus não é uma fé sem sentido, não é uma fé mecânica. E o que é fé mecânica? É aquele tipo de gente que, eu sou cristão. Certo, mas você é só cristão só porque você acredita em Jesus? Porque a fé é algo que tem que ser mostrado. Sabe? Me mostra tuas obras sem fé, que pelas minhas fés eu te mostrarei a minha obra. É por isso que isso é até engraçado. Eu moro numa cidade do interior e é muito pequena, sabe? Aqui, gente, o que você faz lá na cidade, na outra ponta, antes do vento chegar lá, o pessoal já sabe. É na velocidade da luz que as pessoas sabem das coisas. Né? E uma vez o pastor da Igreja Batista, que por sinal é muito meu amigo, ainda é muito meu amigo, fala comigo e a gente conversa muito. Quando ele soube que eu tinha abraçado a fé espírita, e a gente conversando de uma forma muito amistosa, e ele olha assim e diz assim, meu irmão, vou dizer uma coisa, mas não se magoe não. Se não, pode falar. Ele disse, olha, eu acho que vocês espíritas não são cristãos, não. Eu disse, mas por quê? Ele fez, é porque vocês acreditam em umas coisas assim, meu ciência, esse negócio de se comunicar com o espírito. Eu disse, olha, mas me diga uma coisa. Ser cristão é uma questão de crença ou é uma questão de prática? Na minha opinião, é os dois. Na sua opinião, é só uma. Basta crer para ser salvo. Aí eu peguei ele, né, no jogo de xadrez, né? Aí eu peguei ele, a minha jogada foi mais inteligente. Ele disse, olha, na sua visão, e eu respeito muito, você basta crer para ser salvo e não faz mais nada, porque o resto Jesus já fez, né? Assim funciona, ele fez, Ele disse, olha, isso é uma fé muito cômoda. É uma coisa muito cômoda. Na minha funciona assim. Eu demonstro a minha fé através das minhas práticas e ainda tenho que melhorar a mim mesmo. Então, nesse sentido, Jesus não é meu salvador, ele é meu guia e modelo. Quem vai me salvar sou eu mesmo. Mas olhando sempre para ele. Ele é meu espelho. E eu vou pisando nas pisadas dele. Né? Eu vou mirando assim, eu mirei. Olha, Jesus disse assim, vou tentar seguir. Aí ele olhou para mim e fez, mas rapaz, eu nunca tinha pensado assim. Eu disse, pois é. Ele fez, quem te ensinou a ter um pensamento tão bonito? Eu disse, oxente, a doutrina espírita. Essa doutrina que é linda, que é maravilhosa, que é libertadora, que bota o dedo assim na ferida da gente.
Mas é a mãe da gente, sabe? Quando a gente se arranhava lá, que a gente se arranhava, vinha a mãe com metiolate, metia aquele metiolate na epicardia, né? Hoje os meninos, é tudo os meninos cuscuz, é caldo de piaba, né? Os meninos não querem caminhar 3 quilômetros. Eu saía de onde eu morava, daqui de onde eu morava, 5 quilômetros andando a pé para estudar. Os meninos, se não tiver um ônibus para não levar, não vai. Tudo caldo de cuscuz, água de cuscuz, tudo fraco. Eu digo, mas vocês são muito fracos, viu? Vocês, bicho Maria, que na época da gente era mertiolate que ardia, que ardia. A gente se cortava e é isso que o espiritismo faz com a gente. Você não está salvo não, meu irmão. Você ainda é criancinha. Agora, quer evoluir, quer evoluir, quer evoluir para a adolescência espiritual, você primeiro obedece ao chamado de Jesus, deixai vir as minhas criancinhas. A gente acha tão bonito, né? Quem não acha bonito, né? Eu não sei se alguém aqui já leu o Ave Cristo. O Ave Cristo. Os primeiros cristãos não tinham vida mole. Não tinha vida mole, não. Os primeiros cristãos se reuniam em catatumbas, dentro dos cemitérios romanos. Porque não, se reunir no meio da rua não podia. Porque era considerado religião não oficial. Aí quando a gente começa a ler as páginas do Ave Cristo, a gente vê os nossos primeiros irmãos de fé cristã dando um testemunho da sua fé lá no meio das feras, sendo devorado pelos tigres, pelos gladiadores, servindo como postes de iluminação. O pessoal jogava um líquido flamável e tocava fogo, e a pessoa lá ficava pendurada, pegando fogo, para iluminar ali aquele palco. E os outros batendo palma, e os outros vibrando, vendo os outros serem mortos nas arenas. Aliás, até hoje nós trazemos essa herança dessa época, sabe? Eu sempre digo, deixa eu abrir um parênteses aqui. Uma vez eu disse assim, tem gente que não vive sem um programa policial. Eu não estou criticando ninguém aqui não, sabe? É só uma visão minha. Eu digo, olha, tem gente que não perde um Cidade Alerta, não perde um... Aqui em Pernambuco tinha um tal de Cardinô, sabe? Que era de meio-dia e era aquele negócio, bronca, muita bronca, era só notícia policial, era só desgraça alheia. Gente sendo preso, gente sendo morto, levou 3 tiros, levou 12 tiros, e o pessoal tudo comendo. Aí eu comecei a refletir, isso é uma herança da época de Roma. O espírito ainda já evoluiu muito, mas ia se divertir com os cristãos sendo mortos dentro da arena. Porque essa era a política de Roma, a política do pão e circo. Pão e circo. Política de diversão. Então o que é que eles faziam? Pão e circo. Então, voltando aqui. A gente acha bonito. E os irmãos lá para dar testemunho da sua fé, entregando sua própria vida ao mestre. Mas porque eles acreditavam tanto na mensagem que é da vida do Evangelho de Jesus, vivificadora, que eles não hesitavam em desencarnar, entregando a sua própria vida ao Mestre. E hoje somos convidados para servir. Estou aqui hoje o quê? Servindo vocês. Dando o meu melhor. Fazendo o que há de melhor em mim para tentar servir tanto a vocês do plano visível, como aqueles que nos cercam do plano invisível, tentando dar o meu melhor. Porque eu trabalho para Jesus. Meus bens amados, já está chegando meu tempo ao fim, já só faltam uns 5 minutos. Meus bem-amados, eis chegados os tempos em que erros explicados se transformarão em verdades. Nós vos ensinaremos o verdadeiro sentido das parábolas. Nós vos mostraremos a correlação poderosa que liga o que foi feito ao que é. Eu vos digo em verdade, a manifestação espírita se eleva no horizonte
E eis aqui o seu enviado, que vai resplandecer como o sol sobre o cume dos montes. Isso é o próprio evangelista João comentando. Paris, 1863. É uma mensagem que tem 150 anos. 160 anos. Completou esse ano. 160 anos. E veja o quanto essa mensagem ela é atual, ela é renovada. Imagine como esse convite do deixai vir a mim os pequeninos é um alimento que vivifica o espírito, é um alimento que vivifica, que dá vida às nossas almas. É um alimento que a gente olha assim, é o pão quentinho descido do céu. É Jesus nos convidando ao melhoramento sempre. Para quê? Porque esse planeta só será efetivamente melhor quando as suas criaturas integralmente serem espíritos melhores. E nas próximas reencarnações que já estão acontecendo, não há mais espaço para espíritos que não queiram atender a esse chamado do mestre. A fase da infância está ficando para trás. Já é hora de abraçar o quê? A pré-adolescência. Já é hora de olhar assim e não anelar, mas pôr em prática mesmo o Evangelho de Jesus. E é difícil, mas não impossível. É desafiador. Mas olha, nós somos espíritas. Nós acreditamos na justiça de Deus através das reencarnações. E eu tenho uma coisa boa para dizer a nós mesmos. Cada um de vocês que nesta noite aqui estão, que tiraram esse tempinho, para ouvir Deninho não, que eu de mim mesmo não tenho nada para ensinar a vocês, para ouvir os benfeitores espirituais que me guiam. Se muitos temos a melhorar, agora vem a notícia boa. Muito também já melhoramos. A gente já não está mais aplaudindo a miséria alheia, mas a gente está tentando ajudar. Quando a gente tenta diminuir um pouquinho a dor do próximo, a gente já entendeu de forma integral a mensagem de Jesus. Quando a gente abraça nossos irmãos lá na mesa mediúnica, na mesa do socorro espiritual, com aquele carinho, não é degladiando com ele, não. É acolhendo ele com carinho. Meu irmão, você é meu irmão. Ô, meu irmão, você está sofrendo tanto. Não já chegou a hora, irmão, de crescer um pouquinho, se abrir para a luz? Não já está na hora de atender ao convite do vinde a mim? Do deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Meu irmão, não vamos sofrer mais por conta do sofrimento, não. Da falta do perdão, não. Mas vamos evoluir e vamos crescer nas sendas do Evangelho de Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus abençoe infinitamente cada um de vocês, dos nossos irmãos. Que os espíritos benfeitores possam sempre tomar conta de nós e que sempre possamos estar atentos ao convite do Mestre. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Deninho. Mas agora nós temos 15 minutos para quem quiser fazer as explanações, quem quiser fazer pergunta, quem quiser fazer algum comentário. É só levantar a mãozinha aí que eu vou tentando administrar para não ficar todo mundo falando ao mesmo tempo, viu? Alguém gostaria de começar? Adalberto. Mensagem já de bem traz um profundo ensinamento, principalmente nessa mensagem às criancinhas, onde foi feito
uma explanação já bem, que dá para entender esse sentido de todos nós. Que cada um de nós vivendo esse ser criança nas experiências que encontramos aqui na caminhada. Então, cada criança age de acordo com o seu entendimento e, no sentido, não criança na idade de 10, de 5 anos, de 3, mas uma criança de 40, de 50 anos, que ainda tem um entendimento bem pequeno, outros já mais adiantados, aí outros já entendem o sentimento do perdão, o outro da doação de si mesmo, da prática da caridade, e assim vamos. Então, estamos crescendo, estamos melhorando, e já superamos aquela fase primitiva. Já estamos em outro caminho, seguindo as pegadas de Jesus e sabendo da responsabilidade de cada um, vivenciando a doutrina espírita. Então, muito bem colocado aí pelo nosso irmão Denil. Valentim. Mais uma vez, boa noite a todos, que Deus nos abençoe. A forma como nos foi apresentado o tema desta noite, sem sombra de dúvidas, ela agrega valores morais a cada um de nós, em especial pela forma jovial, atualizadíssima, moderna, até diria, ou melhor digo, apresentado por esse jovem, não materialmente falando, mas espiritualmente. E como todo jovem, ele tende a inovar, ele tende a trazer de uma forma que vai consistir para aqueles que têm a felicidade de ouvi-lo, em uma condição de ouvinte que nos dá muito prazer, muita satisfação em poder ouvir e poder, através até dos exemplos que ele traz para ilustrar e que facilita por demais, que são exemplos também do dia a dia, na sua relação até muito interessante do convívio com outros irmãos de crenças diferentes, mas que nem por isso deixa de ser os nossos verdadeiros e queridos irmãos. E dentro desta percepção de jovem, entendendo de uma forma mais profunda a natureza, onde tudo se encadeia, e por isso aí a importância da participação desses outros irmãos de crenças diferentes em nossas vidas, para propiciar a nós o desenvolvimento moral que não depende tão somente que se dê através das experiências que vamos adquirindo com os irmãos de crença. Os adversos, eles têm o seu papel também importante na vida de cada um de nós. Não devemos, evidentemente, nos perder na nossa caminhada, mas entre um passo e outro, não devemos menosprezar os nossos irmãos, porque eles ainda, como Deninho bem definiu isso, não têm o amadurecimento, eles ainda não chegaram ao nível de entendimento desses ensinos do Cristo, né, que nos são trazidos hoje por essa diversidade de irmãos espirituais, muito bem preparados e que cada um dentro da sua própria experiência vivida também na matéria e que é necessário para a nossa evolução moral, hoje eles estão em níveis tão elevados que o Cristo assim
os trazem de volta para cá como verdadeiros missionários a se utilizar de ferramentas tão importantes como o próprio Deninho, que na sua humildade, na sua simplicidade, se coloca aí como um simples instrumento da bondade divina para enriquecer os nossos conhecimentos, né? Trazer mais informações sobre o Evangelho do Cristo. Então, é realmente um momento ímpar para cada um de nós, diante das inúmeras reflexões que vamos fazer e viver, e daí tirar como grande lição nos ensinamentos do deixai que venham a mim as criancinhas, na instrução dos Espíritos, no capítulo 8º. Então, maravilhoso, que Deus continue abençoando e te iluminando, meu irmão, e a cada um dos irmãos que, assim como eu, estão tendo a felicidade de estar presente, e aqueles também que não puderam se fazer presente, qualquer que seja a razão ou o motivo, mas que não deixam também de ser agraciados pelas benesses que aqui a espiritualidade nos traz e que se estende a cada um, ostensivo aos seus familiares também. Muita paz e obrigado pela oportunidade. Alberto. Denil, grato, meu amigo, pela sua reflexão e pelo seu conteúdo, que foi muito importante, assim, para mim foi muito importante, que me fez refletir sobre muita coisa. Principalmente subir no Monte Tabor, que não é fácil, né? Não é para todo mundo subir o Monte Tabor. Então, como é que a gente pode falar de algo que a gente não viveu essa experiência? A minha pergunta é o seguinte, para subir o Monte Tabor, a gente precisa esperar o convite ou a gente precisa também fazer um esforço para subir até ele? Né? O que você acha, meu amigo? O convite já foi feito, Adalberto. O convite já foi feito, né? Agora, quem decide se a gente sobe ou não é a gente, no esforço. Entendeu? Lembre-se, nada vem de graça. Nada. Absolutamente nada. Sem esforço, principalmente no sentido, em todos os sentidos. Né? Em todos os sentidos. Eu sou uma pessoa que eu cursei matemática, eu já frequentei os bancos de faculdades. Hoje eu trabalho muito, sou um funcionário de uma grande empresa, do setor financeiro, também dou aula. E isso tudo vem através de esforço. Eu, para estar aqui falando para vocês, basta dizer a vocês que todo dia eu leio, eu estudo, eu subo o Monte Tabor. Subir o monte não é fácil. A subida é íngreme. A subida é íngreme. Mas o convite já foi feito. Eu só fiz subir alguns passos. Olha assim, o cume está distante, sabe, Adalberto? O cume está distante. Mas eu já vou ali nos primeiros degraus já. Tá bom? Deus abençoe. Levantando a mão aí, pode perguntar. Boa noite, irmãos. Então, achei bem interessante sua palestra, quando você falou a espiritualidade nos dá tanto, né? E nós damos tão pouco para a espiritualidade. Achei interessante, o que é uma grande verdade, né? E eu achei também interessante quando você falou da fé. Que muitas vezes nós falamos, não, eu tenho fé nisso, tenho fé naquilo. Tá. E a reforma íntima? Onde fica? Porque não basta ter só a fé. Nós temos que ter a fé em nós e nos melhorar a cada dia. É isso que eu tenho aprendido na doutrina, né? Eu ainda estou, para falar a verdade, né? Eu sou uma daquelas criancinhas que ainda precisa do ônibus para ir para a escola, da perua escolar, falar, é longe, né? E a gente reconheço isso,
né? Porque muitas vezes a gente fala, não, eu faço e eu aconteço, né? A gente tem que pôr, sabe, a gente tem que primeiro se estudar a si mesmo. Falar, não, o que eu faço de mim, né? E tentar melhorar sim, né? Eu estou na doutrina sim, né? Entendendo ela, não sou aquela pessoa letrada que leu livros, não sou essa pessoa, mas tenho trabalhado principalmente em mim, né? E tenho, assim, sentido, assim, Jesus sempre, todos os dias, né? Eu acho que o importante também é a gente sabe, ser aquela criancinha, não na idade, porque não temos mais a idade de criancinha, sabe, mas nos pensamentos, nas obras, ser humilde, igual aquela criança que briga, sim, mas daqui a pouco está conversando, né? E nós sabemos que aquela criancinha nós não somos, porque quando nós nem brigamos por um mal entendido, nós ficamos até anos sem conversar, então nós não temos nada a ver com aquela criancinha. Então eu acho que nós temos que fazer uma reforma em nós mesmos, sabe? Mergulhar dentro da gente e tirar o que a gente tem de melhor, porque a gente tem muita coisa de boa dentro da gente. Basta a gente querer subir, parar de querer ir na escola só de ônibus ou de período escolar e pôr os pezinhos no chão e acreditar sim, acreditar em Deus, acreditar em Jesus e acreditar em nós, porque nós somos filho do Pai e a gente sabe que a gente pode muita coisa, melhorar muito a nós mesmos. E é isso. Obrigado, Valentim, disse Adalberto, Alberto, agora é Fidelis. O microfone está desligado, Fidelis. Ok, Jacira. Boa noite de novo, Leninho. Sua reflexão foi muito boa. Suas palavras muito simples. Eu já assisti também outras vezes suas palestras. E assim é uns exemplos que você bota numa simplicidade para todo mundo entender. E gostei muito. E é isso que eu tenho a falar. Não tenho nem o que perguntar, porque o que eu poderia perguntar, você já disse tudo na palestra. Obrigado por você, obrigado pela palestra e uma boa noite. Muita paz e muita luz. Bom, nós só temos 3 minutos. Mais alguém quer falar rapidamente? Eu vou fazer de Fidelis, Denil, as minhas palavras. Justamente o que eu queria te dizer. Foi tão leve, tão... Eu tenho 40 anos de espiritismo, já ouvi essa mesma passagem, acho que trocentas vezes, né? Mas não de uma maneira tão bem colocada, tão leve da maneira que você colocou, né? Uma coisa que você falou aí, a gente já deveria ter se tornado, na verdade, adolescentes, pelo menos, né? Para se Jesus voltasse hoje, como diz os evangélicos, ele dissesse assim, ai, aborrecentes que me dão trabalho. Né? Que há 2000 anos atrás nós éramos crianças. E, pelo visto, muitos de nós continuam crianças ainda. Já deveria ter chegado, pelo menos, na aborrecência. Né? Mas a gente chega lá. Um dia todos chegarão ao mesmo lugar. Né? Uns com menos tempo, outros com mais tempo, mas, com certeza, com muito sacrifício, né? Nós chegaremos lá sim. Né? Isso eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida que o Cristo veio para todos e que vai chegar a todos, né? De um jeito ou de outro, ele chegará a todos. Eu venho também de uma família toda cristã, evangélica, né? Mas uma coisa que você falou é muito interessante. Sempre me respeitaram muito, muito, sempre respeitaram. Eu sempre falo aqui isso com o grupo. Eu tenho, graças a Deus, a minha família, meu irmão é pastor. Eu tenho um amigo de infância que a gente considera irmão, não é irmão de sangue, mas a gente considera irmão. Já cansei de estar na quadrangular, na igreja dele, e ele me chamar lá na frente para dar um testemunho. Entendeu? Porque a gente sempre se respeitou muito, muito como irmãos, primeiramente, e como cristãos, né? Porque eu acho que essa é a verdadeira meta de todos nós, é nos tornarmos cristãos. Nem espírita, nem católica, eu sempre digo isso.
nem evangélico, nem nenhuma outra religião. É ser cristão. Né? Porque, para mim, Jacira, no meu entendimento, quando ele diz eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai sem os meus ensinamentos, ou sem mim, como ele diz, né? E como é que você vai com ele? Através dos ensinamentos. Darcy levantou a mão, ela vai falar, e logo depois que Darcy terminar, nosso irmão Valentim vai fazer a prece, mas eu já gostaria de deixar aqui de antemão a você, Deninho, nossos sinceros agradecimentos. Pedir ao Alberto que traga você mais vezes, porque foi assim muito, 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 muito bom te ouvir. Não que os demais palestrantes que passam por aqui não sejam bons, mas é isso que acho que foi Valentim que falou. Você colocou de uma forma tão assim, tão moderna, tão atual, tão leve, entendeu? Que você vê que praticamente ninguém teve perguntas para te fazer, né? Porque geralmente no final a gente tem umas dúvidas, umas perguntas, mas foi realmente muito esclarecedor. Daci, a palavra é sua e logo depois nosso amigo Valentim faz a prece. Só quero agradecer a Deninho por tamanha explicação, tamanha explanação maravilhosa. Trouxe reflexões maravilhosas para a gente. Cada vez, como você disse, Jacira, esse evangelho, cada vez que a gente lê, a gente entende mais coisa dele. Deus que abençoa, menino. Deus que te proteja sempre e a todos vocês por me dar essa oportunidade de estarmos juntos, ouvindo. Quando falo da palavra de Jesus, não tenho nem palavra para dizer. Deus que os abençoe sempre. Eu que agradeço cada um de vocês. Vocês não sabem o quanto a espiritualidade às vezes me dá força. Não é fácil estar aqui com vocês. E hoje foi um dia bem difícil, mas a gente está vencendo. E me coloco à disposição de Adalberto. É Adalberto me chamando e ouvindo. É Adalberto me chamando e ouvindo. Adalberto, quando mandou o link, eu disse, Adalberto, segura aí 10 minutos que eu ainda vou tomar banho. Alberto. É Alberto. Alberto é o... Segura aí 10 minutos que eu ainda vou tomar banho, mas me coloca à disposição, queridos. Que Jesus abençoe cada um de vocês. Cada um de vocês mesmo, Deus abençoe. É com você, Valentim. Meus queridos irmãos, depois de serem envolvidos neste eflúvio maravilhoso, e não poderia ser diferente, pois o Cristo disse que quando houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ele estaria presente. Não nos resta, graças ao bom Deus, nenhuma dúvida da presença do Cristo neste ambiente de estudo, onde fomos agraciados mais uma noite pela espiritualidade maior que nos permitiu a realização deste trabalho. E assim, com o coração cheio de alegria, prevalecendo em cada um de nós o sentimento de gratidão a Deus em nome do Cristo, por este presente, por este banquete espiritual desta noite, agradecendo a Deus e a todos os benfeitores da espiritualidade maior por nos auxiliar neste trabalho. Rogando a Deus Pai proteção a todos os nossos irmãos, em especial os mais necessitados. Rogando a paz em todo o mundo e nos tranquilizando nesta noite, que assim, se for da vontade de Deus e dos nossos merecimentos, que possamos em espírito continuar trabalhando ainda esta noite, enquanto dedicamos à matéria o descanso que lhe é necessária, continuemos motivados a trabalhar cada vez mais na grande seara de Deus Pai Todo-Poderoso. Paz
e luz para todos, meus irmãos, ostensivo aos seus familiares. Que o Cristo nos abençoe, agora e sempre, que assim seja.